Seria Jesus um refugiado? Recentemente, no programa Roda Viva, que contou com a participação do deputado Jair Bolsonaro, surgiu uma polêmica em relação à afirmação do jornalista Bernardo Melo Franco sobre a hipótese de Jesus ter sido um refugiado. Essa afirmação gerou indignação por setores principalmente da direita, mas seria ela verdadeira historicamente? Para tratar do assunto, a única fonte que temos são os próprios evangelhos, mais especificamente o Evangelho de Mateus, que no capítulo 2 fala da ida de Maria e José para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes. Essa simples consulta à Bíblia não parece ser o suficiente para validar o argumento, já que muitos de seus opositores indicam que, pelo fato da Judéia e do Egito fazerem parte do mesmo império, a definição de refugiado se torna imprópria, chegando alguns até mesmo a dizer que, em nossos dias, a viagem de José e Maria seria o equivalente a viajar de um estado brasileiro para o outro. Esse argumento é problemático, pois a noção de Estado-nação é muito recente, remontando ao século XIX. Na época de Roma, apesar das províncias compartilharem algumas proximidades, como leis, moeda e influências ideológicas romanas, de maneira geral, a ideia de nação era própria de cada região, sendo muito provável que a família de Jesus tenha sido vista como estrangeira aos olhos dos habitantes do Egito. Outra importante questão a ser considerada é que a família de Jesus, assim como a maioria dos habitantes da Galiléia e da Judéia, não tinha cidadania romana, fazendo com que a diferença entre mudar para uma região interna ou externa do império não fosse muito significativa na prática, já que o conceito do controle de fronteiras da época era muito diferente do que conhecemos hoje, não existindo a ideia de imigração ilegal. Mas para evitar anacronismos, devo ressaltar que não é possível enquadrar de maneira absoluta Jesus no conceito atual de refugiado, justamente pela diferença de contexto histórico que é demasiadamente expressiva. Porém, alguns paralelos entre os dois casos são coerentes, como o fato da família de Jesus estar sob risco devido a uma questão político-religiosa, a vulnerabilidade física e econômica na viagem e principalmente o fato de estarem se lançando às terras de outra nação, com diferenças culturais e de identidade significativas em relação à sua terra de origem. E para aqueles que duvidam desse fato, um exemplo que elucida o grande abismo que existia entre diferentes regiões do Império Romano é a histórica aversão dos judeus aos povos samaritanos, que apesar de terem origem e religião muito próximas, eram tidos como estrangeiros na Judéia, sofrendo grande preconceito. Em suma, a analogia de Jesus ser um refugiado, originalmente feita pelo Papa, tem sim coerência histórica, logicamente sendo limitada a uma aproximação, respeitando o contexto de diferentes épocas.